Galera, finalmente chegou na Prime Video, dublado, legendado, também a série do Daryl Dixon, a primeira temporada. E assim como eu fiz lá com a série do Negan e da Maggie, né, Dead City, eu prometi que quando lançasse no Brasil, a gente ia republicar as análises episódio por episódio, que a gente já fez quando saiu nos Estados Unidos, mas tô trazendo de volta aqui conforme prometido, vou pagar essa promessa aqui. Hoje é a vez então de você assistir a análise do 5º episódio, vai lá! Galera, e hoje é dia da gente falar de novo do universo The Walking Dead com a série spin-off do Daryl Dixon, com o 5º episódio intitulado Dos Amor, ou traduzindo, Dois Amores. Finalmente descobrimos como Daryl veio parar na França. Carol falou com ele pelo rádio e disse que alguém voltou pra casa. Quem que voltou pra casa? Hey, Daryl. Yeah. Who came back? E fomos apresentados ao mais poderoso zumbi de todo o universo The Walking Dead até agora. É muita coisa nesse episódio, então bora lá destrinchar tudo que rolou. Vem comigo, é depois da vinheta. E aí galera, Spotcom na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Bora lá, episódio 5 de Daryl Dixon. Galera, nós saímos do pior episódio até aqui, que foi o 4º, pro melhor episódio da série até agora. Mais uma vez a narrativa, o roteiro faz a opção de soltar o flashback por partes dentro do episódio. Então em primeiro lugar eu quero falar da história presente e vou deixar o flashback importantíssimo do Daryl Dixon para depois. O episódio começa exatamente da onde parou o outro, com o Aslan guiando ali o seu barquinho juntamente com o Daryl e o Lohan rio afora, né, saindo de Paris de forma tranquila e serena em meio à natureza. O barquinho vai indo enquanto o Lohan tá ali fazendo a sua oração, meditando, sentado na frente do barquinho. Lá dentro o Daryl demonstra realmente uma preocupação com o Lohan, se ele vai ser bem cuidado nesse lugar ninho, como é o ninho. E o Aslan só tece elogios, fala que lá é um lugar de paz, um lugar realmente seguro, onde ele vai ser cuidado. E mais uma vez alguém solta, o Aslan fala, ele vai ser preparado para ele ser quem ele precisa ser. Só no próximo que a gente vai saber exatamente por que o Lohan é tão especial assim. Depois disso eles são forçados a fazer uma parada, né, justamente para passar a noite ali no mato, ali numas estruturas ali abandonadas. E ali acontecem certas coisas muito interessantes. O próprio Daryl, preocupado com o Lohan, ele ensina o garoto a pescar, o garoto a limpar um peixe, tem uma conversa mais íntima, né? O garoto quer saber de quem que o Daryl gosta, quem são os amigos do Daryl, quem é especial pra ele, e ele testa uma listinha ali. Então ele cita ali os filhos do Rick, que ele ama tanto e cuida, que é a Judith, o RJ, mas também fala da Carol, da Connie, do Ezequiel e de todas as pessoas que são da família dele, Daryl, que ele quer voltar para essas pessoas, são importantes a ele. Durante a noite, um pouco antes de dormirem, Aslan e Daryl têm ali uma conversa muito bonita, né, onde falam sobre fé. E o Aslan fala que ele nem sempre foi assim, que ele chegou no ninho depois de ter perdido esposa e filho. E aí, pela primeira vez, o nome do grande líder do ninho, lá no Monte Saint-Michel, é citado. Uma figura de nome Lausanne, que é esse cara que o Daryl possivelmente vai ter que encontrar e procurar lá no ninho. O Lausanne deu um sentido novo à vida do Aslan com um simples relógio. Deu um motivo para ele viver. Então me parece que esse Lausanne é uma pessoa muito sábia, muito preparada. Durante a noite, um pequeno grupo de zumbis ataca ali o acampamento onde eles estão e infelizmente o Aslan é mordido. E esse mesmo relógio que ele usa momentos antes de morrer, ele entrega pro Daryl. E quando o Daryl abre ali, ele vê a silhueta, o desenho do Monte Saint-Michel, do castelo, pro Daryl saber exatamente, reconhecer aquele lugar. No amanhecer do dia seguinte, o Daryl perde o barco, vê que o barco não está mais preso à corda, a corda foi cortada e o Daryl deduz na hora que foi o Lohan que fez isso, e a gente vê o Daryl realmente não segurando mais o seu emocional. Ele explode com o Lohan, ele fala 1001 na orelha do garoto. O garoto assume a culpa na
na hora ali chora e como uma criança mimada, realmente despreparada para a vida, uma criança que cresceu sem outras crianças no convívio, no meio de adultos, sempre com essa conversinha de estudar e de se preparar para ser quem ele deveria ser. Ele já tinha perdido o padre Jean, que era um grande amigo dele, perdeu a Madre Superiora, perdeu a Isabelle nesse momento, e ele se afeiçoou ao Daryl, uma figura paterna para ele. E ele, com medo de que o Daryl vá-se embora também, desesperadamente, sem raciocinar muito, vai lá e corta a corda que segurava o barco ali, e essa motivação emocional acaba até fazendo com que o Daryl recolha a sua ira e se entenda com o garoto de novo. Um momento dramático e bonito, sim, dentro do episódio. Mas passada a raiva não tem o que fazer. Os caras estão sem barco e tem que ir na base da caneta, né? Mata dentro. Isso faz com que eles se tornem alvos fáceis para os guerreiros do Pouvoir de Vivant. E os guerreiros da Genet acabam se encontrando na estrada, os dois. O Daryl ainda tenta empurrar o menino, manda ele embora, mas realmente a situação fica difícil. Os caras iam começar a torturar o Daryl. E os caras, quando vão pra cima para arrancar o olho esquerdo do Daryl, o Lohan volta e protege o seu amigo Daryl, se oferecendo ali, e os dois são capturados. Em outra parte do episódio, do núcleo da Isabelle, ela acorda dentro de uma mansão, a mansão do Queen. Esse episódio também se preocupou em mostrar o tamanho do poder do Queen, e ele, por amor, acaba até cedendo aos acordos para ter a Isabelle de volta. Eu até acredito realmente que ele ame essa Isabelle, essa garota, essa freira de uma maneira muito verdadeira, né? Ao ponto de fazer acordos com ela que poderiam prejudicar ele mesmo, que era fazer com que o Daryl e o Lohan fossem embora a contragosto da própria Genet. No entanto, a Isabelle é outra garota extremamente focada nos seus planos, tal qual o Daryl é. Ela consegue forjar uma espécie de um estilete com uma decoração do espelho, vira uma faca, né? Que ela queria matar o Queen para se libertar dele ali. Parece que ela está caindo na onda do amor do Queen, ela se oferece para ele num ato de sedução ali. Ele começa a falar sobre fé. É como se ela, na condição de cristã, de religiosa, fosse a primeira a entender que todo ser humano é passível de uma redenção, e ela se retrai e não mata ele. Só que isso gera um mal-estar nela tremendo. Ela se vê numa situação tão de desespero que ela mais uma vez ameaça cortar os próprios pulsos ali e tirar a própria vida, justamente porque ela pensa que não vai conseguir ir adiante com aquilo que ela precisa fazer. Nesse momento, uma luz recai sobre ela quando a funcionária do Queen entra no quarto oferecendo ali uns ovos mexidos, né? E ela diz que foi uma entrega especial de um amigo. E a Isabelle diz: agradeça lá o seu amigo, mas eu lamento, tô sem fome, não sei o quê. E a moça diz: mas espera aí, quem que disse que ele é meu amigo? E ela dá uma afastadinha no prato e um bilhetinho ali, uma tira, né, escrita aparece. Esse foi um grande mistério deixado por esse episódio, mas que não foi explicado ainda. Quem escreveu este bilhete? E o que estava escrito nesse bilhete que fez a Isabelle mudar a postura dela na hora? Ainda mais quando ela descobre que o Queen tá saindo para encontrar com a Genet na Maison Mère, e ela quer ir junto porque de repente é uma oportunidade que ela tem de acabar com a própria Genet, penso eu. Chegando na mansão, então, ela vê uma fila de cidadãos civis querendo entrar ali para esse encontro, e ela vê a galera do Falu, vê a própria Sylvie, o namoradinho dela e todo aquele grupo ali, né, da União da Esperança entrando ali para dentro dessa mansão também. Já dentro da Maison Mère, mais uma surpresa, né? A Genet então descobre toda a armação feita pelo Queen e não pensa duas vezes, prende o Queen do ladinho do Daryl, que estava preso também, né? Então, neste momento, o Lohan tá dentro da mansão e acaba até se encontrando com a Isabelle, eles dão um abraço forte, e a Genet já entendeu que ela foi traída, mas ela pune só o Queen, porque ela entende a liderança, ela entende a influência da Isabelle sobre o garoto. E como esse garoto é visto como uma grande esperança, como um novo Messias, ela como uma ditadora, ela precisa sempre fortalecer a imagem dela, e ela propõe ali um acordo, né? Como se fosse um coração benevolente, né? A Genet, ela propõe realmente uma junção dos grupos da União da Esperança com
o poder dos vivos, mas desde que o Lohan ficasse do lado dela, fosse realmente submisso a ela. E aí o menino começa a esboçar uma certa rebeldia, o que desagrada bastante a Gené, né? Mas essa conversa ficou para depois, porque eles foram ali para um evento, para um discurso, né? Onde ela fala que agora é tempo de acabar com todo elitismo, e ela deixa claro pra gente que o mundo do jeito que tá agora com os zumbis é o mundo ideal, porque o mundo anterior não tinha zumbis, mas era um mundo falso, onde muitas pessoas mandavam e o povo realmente não tinha vez, e blá blá blá, e uma coisa meio, às vezes conexo, às vezes desconexa, e muito com uma cara muito loucona mesmo, né? Luzes nela, bandeira da França, hino, uma típica ditadora. Me lembrou até a Roma antiga, né? Nas arenas, quando os gladiadores entravam ali, a mando do imperador, né? Para satisfazer o povo, né? Aquela coisa de pão e circo. Naquele momento ali, ela estava provendo circo para os presentes, quando ela solta na arena o Daryl para lutar contra o mais poderoso dos zumbis. Finalmente, um dos experimentos dela deu certo, né? Daquele cientista lá, que eles estavam tentando transformar, fortalecer, criar o super zumbi. Os zumbis anteriores duravam vivos poucos segundos e morriam. Esse parece que teve sucesso, né? Os caras de longe soltam um dardo, atiram um dardo contra o pescoço, ponto de entrada, né? De acordo com aquele livreto que a gente vê na abertura ali, né? Da série, né? Então, o ponto de entrada ali no pescoço, eles injetam com um dardo um líquido, uma espécie de um soro que faz com que as veias estufem do zumbi, o olho fique todo escuro e dali pra frente o zumbi fica extremamente forte, e foi exatamente aí que parou o gancho pro episódio seguinte. Esse zumbi indo pra cima do Daryl e o Daryl tendo que se defender com uma arma ali, uma espécie de uma foice, um machado, alguma coisa assim. E agora falando especialmente do flashback. Finalmente a gente viu a moto do Daryl acabando o combustível, né? Era motivo de piada na internet. O Daryl tá lá andando, empurrando a moto dele, quando ele é abordado por uma pessoa que oferece um trabalho peculiar para ele em troca de combustível. Ele não tem o que fazer, ele aceita, porque naquele momento ele já tá buscando voltar. E o que é esse trabalho peculiar? É capturar na mata ali zumbis, né? Especificamente zumbis homens, não é para pegar mulher, não é para pegar criança e não é para pegar ninguém abaixo de 1,70 m. Ele só não sabia por quê, né? Mas o Daryl, sendo o Daryl, claro que ele foi o que mais pegou zumbis, né? Enquanto os mais machões ali chegavam com 4, 5, o Daryl chega quase com uma horda inteira, né? Acho que 10 ou 12, causando espanto na cara de todo mundo ali. Interessante ver que quem estava recebendo esses zumbis já era o cientista da Gené ali já, né? Mas claro que o Daryl estava atrás do combustível dele. As coisas mudam de figura nesse lugar que ele tá pegando zumbis ali a troco de combustível, quando ele se relaciona minimamente com um jovem ali que diz que precisa também, que tem uma meta, que é sair dali. E ele é da cidade de Freeport, que ele diz estar a poucos quilômetros dali. O dia amanhece e aí o tal do Juno, um senhor meio folgadão ali, aparece entregando mais zumbis ali pros caminhões, pros containers, e o garoto aparece zumbificado. Ou seja, esse cara matou o garoto, né? E o Daryl não se aguenta, o Daryl vai pra cima, enfia ali a mão nesse Juno aí, todo realmente o senso de justiça do Daryl sempre colocou ele nessas confusões, e ali aquele lugar tinha um regulamento muito rígido de não ter briga. E na hora esses dois também foram presos. O Daryl e o Juno são encaminhados junto com os zumbis para a mesma embarcação que ia atravessar o Atlântico rumo a algum lugar na Europa, mas eles não iriam ali com outra finalidade a não ser comida para os zumbis. E esse navio, esse transatlântico, é exatamente o navio onde aconteceu todo o motim, né? O Daryl tenta se libertar de todas as formas, ele consegue traçar um plano, ele consegue escapar e ele põe o terror dentro daquele navio. Um dos containers continha lá uma experiência do super zumbi. Enquanto o navio atravessava o Atlântico, o cientista já ia trabalhando a sua pesquisa, né? Só que no meio da confusão toda, esse super zumbi se solta, né? E vem pra cima ali, enquanto tá o Daryl e o Juno ali tentando soltar o barquinho de segurança ali, né? Pra poder cair no mar e sair fora do navio. Eles são atacados, né? O Juno já morre ali logo de cara num zumbi que sobe correndo as escadas numa reação muito forte mesmo, muito ágil, muito esperto para um zumbi. E o Daryl também tenta se defender do jeito que dá para se defender ali. O barco já tinha caído
na água, né? E não sobra outra alternativa a não ser o Daryl pular do navio dentro desse barquinho, né? E seguir a sua vida, chegando em Marsella, onde tudo começou. Mas o que mais chamou a atenção em todas essas cenas de flashback, antes da confusão, antes dele ser preso para virar comida de zumbi, ele consegue usar o rádio daquele lugar e ele consegue contato com Commonwealth. Ele consegue falar com a Carol e ele sente que a Carol tá ali com a voz meio tristonha, né? Que ela fala que tá muito silencioso ali e ele fala o silêncio é bom, ou seja, realmente não tá tendo confusão nenhuma, tá tudo muito bem, obrigado lá em Commonwealth. Até que ele fala que, olha, daqui uma semana eu tô em casa, fique tranquilo, a gente vai se ver de novo, possivelmente voltando de mãos vazias, não deve ter conseguido achar nada sobre o Rick Grimes. Mas daí a Carol tenta contar pra ele como uma última notícia ali que alguém voltou. E quando ela vai dizer lá, Daryl, ela vai soltar o nome, dá uma interferência, não dá pra entender e ela fala, voltou. Quem que voltou pra casa? O que sobra é efetivamente Rick, Michonne e Morgan. O Morgan se desligou de Fear the Walking Dead e tá na busca do Rick Grimes, mas ele iria direto a Alexandria, ele não tá sabendo de nada sobre Commonwealth. Eu vou chutar aqui. Pra mim, um chute meu, ela disse que o Rick voltou, usando uma entonação bem mais ou menos, bem sem emoção, o que levanta a lebre de uma teoria antiga da internet de que o Rick Grimes, cooptado pela República Cívica Militar, ele teria se tornado um líder militar e teria mudado um pouco da sua personalidade. Então pode ser que o Rick tenha voltado, mas não é bem aquele Rick Grimes que todos eles sempre conheceram, por isso a voz dela de decepção. É só uma teoria da minha cabeça, a gente tem que esperar pra frente aí pra ver o que vai acontecer. É isso, galera, e quero aproveitar pra falar pra vocês que já tá aqui no canal disponível as análises dos 6 episódios da série do Rick e da Michonne, The Ones Who Live, né, que acabou de passar aí, então já tá disponível também aqui no Prime Video, então é só você voltar um pouquinho, alguns dias para trás aqui, que você acha todos os episódios devidamente analisados. E se você não deixou a sua inscrição no começo, a hora é agora, vem fazer parte da família, deixa aqui a inscrição, ativa o sininho, manda ver no like para ajudar a distribuir o nosso trabalho aqui dentro e a gente se vê sempre no próximo vídeo, por isso fique bem, se cuide, Spótico na área.